Desde antes do lançamento, a internet virou um campo de batalha. De um lado, pessoas defendendo a série com unhas e dentes, e do outro, fãs atacando cada microdecisão, desde o tamanho do cabelo dos elfos até a cor da pele dos atores. Mas hoje, eu quero te convidar para sair dessa trincheira. Nós não vamos escolher lados aqui, nós vamos fazer algo que a internet quase desaprendeu a fazer: pensar de forma crítica, madura e humanizada. Vamos falar sobre as vantagens reais dessa série, os problemas inegáveis que ela tem e, principalmente, sobre o elefante na sala que muita gente ignora. Como você adapta a Segunda Era da Terra-média se você não tem direito sobre os livros que contam essa história? Puxa a cadeira, pega aí seu cafezinho, porque o papo agora é profundo. Antes da gente elogiar ou criticar qualquer escolha de roteiro, a gente precisa entender as regras do jogo que a Amazon aceitou a jogar. E aqui entra uma questão de negócios que mudou 100% da parte criativa da série. A Amazon queria fazer a maior série da história da televisão. O orçamento? Um absurdo. Eles desembolsaram 250 milhões de dólares só pelos direitos de adaptação. A primeira temporada custou em torno de 465 milhões de dólares. A gente está falando aqui de um projeto que bate a casa do 1 bilhão de dólares. O investimento está na tela. Cenários, figurino, efeitos visuais práticos e digitais. É deslumbrante. Mas aqui está a pegadinha. Apesar de todo o dinheiro do mundo, a Amazon não tem todo o Tolkien. O acordo que eles fizeram com o Tolkien Estate, a organização que cuida do legado do autor, lhes deu acesso a apenas o Hobbit, o Senhor dos Anéis e principalmente os apêndices que ficam no final de O Retorno do Rei. O que isso significa na prática? Eles não podem usar nada que esteja no Silmarillion, nos Contos Inacabados ou na história da Terra-média. E qual é o grande problema disso? É justamente nesses livros proibidos que Tolkien descreve em detalhes a Segunda Era, a fundação de Númenor, a Forja dos Anéis, a relação complexa do Sauron com os Elfos. Nos apêndices, o que a Amazon tem é basicamente uma linha do tempo. É como se eles quisessem contar a história da Segunda Guerra Mundial, mas só tivessem acesso a um calendário com as datas das batalhas, sem poder ler as biografias dos generais. Isso os colocou numa posição quase impossível. Eles precisam preencher as lacunas deixadas por Tolkien, criando histórias novas, mas sem contradizer nem usar o que está nos livros originais. É andar num campo minado com os olhos vendados. Com tudo isso em mente, seria injusto dizer que a série é um fracasso completo. Longe disso. Os Anéis de Poder têm méritos gigantescos e a gente precisa ter a honestidade intelectual de reconhecê-los. Primeiro, o espetáculo visual e a expansão do mundo. Primeiro, a construção de mundo. Ver Khazad-dûm, o reino dos anãos, no seu auge, cheio de vida, luz e barulho, é um presente para quem só conhecia as ruínas escuras de A Sociedade do Anel. A série nos deu a chance de ver a glória da Terra-média, antes da decadência. Númenor é visivelmente um deslumbre. O nível de detalhe nas armaduras, nas cidades e nas texturas justifica cada centavo daquele orçamento astronômico. A trilha sonora, aqui eu tenho que falar porque eu sou músico e eu tenho que dizer. O audiovisual é incrível. Outro ponto indiscutível é a trilha sonora. Ele conseguiu um trabalho de criar temas musicais que conversam com o que o Howard Shore fez lá nos filmes do Peter Jackson, mas que tem uma identidade própria. A música do Sauron, o tema de Númenor, são obras de arte por si só. Terceiro ponto, relações que funcionam. Elrond, Durin e Disa. E o mais importante, quando a série foca nos personagens e não na urgência do enredo, ela brilha. A amizade entre Elrond e o Príncipe Durin é para mim o coração da série. Ali você sente o peso da diferença entre um elfo imortal e um anão mortal. Existe carinho, existe mágoa, existe política. A atuação do Durin e da Disa traz um calor humano, ou o anão no caso, que a série precisa desesperadamente. Mas nem todo o ouro de Khazad-dûm consegue esconder as rachaduras na fundação. E aqui nós entramos na parte difícil. Como eu disse, a Amazon precisou preencher lacunas. O problema não é que eles mudaram a história. Toda adaptação exige mudanças. O Peter Jackson mudou muita coisa e fez obras-primas. O problema de Anéis de Poder é o tipo de mudança que eles escolheram fazer. E é aqui que a gente entra num ponto crucial: a perda da identidade da obra. Primeiro, a desconstrução da base de Tolkien. Quando você adapta uma obra tão densa quanto a de Tolkien, você está lidando com uma estrutura que não é só narrativa, é quase arqueológica. Cada pedra, cada regra de magia, cada linha do tempo foi pensada exaustivamente por ele. E o grande erro da série é que eles não apenas adaptaram, eles mexeram na base.
A Terra-média não é apenas um lugar com elfos, anãos, magos e anéis mágicos. É uma mitologia inteira construída sobre pilares muito específicos. Sobre a passagem das eras, as culturas, a lentidão com que o mal corrompe e a melancolia do mundo que vai perdendo a sua magia. Quando você pega a base dessa mitologia, como a ordem de criação dos anéis ou o modo como Sauron atua, e muda isso para caber em um ritmo televisivo, né? No caso da série, a essência começa a se dissolver. A história deixa de parecer uma adaptação e passa a ser uma história nova, usando personagens e cenários de Tolkien apenas como uma fachada. Segundo ponto, a compreensão do tempo. Para mim, o erro mais estrutural e que reforça essa quebra de base é comprimir os eventos. Na obra de Tolkien, a Segunda Era dura mais de 3.000 anos. É uma história sobre o tempo, sobre civilizações que ascendem ao longo dos séculos e caem por causa da arrogância acumulada de gerações. A Forja dos Anéis e a Queda de Númenor acontecem em quase 2.000 anos de diferença. Na série, eles espremeram ali 3.000 anos em uma única geração. Galadriel, Elrond, Isildur, Celebrimbor, todos estão vivos e lidando com os mesmos problemas ao mesmo tempo. Isso tira o peso da história e contradiz a base de Tolkien, de que as coisas grandes, boas ou ruins, levam séculos para acontecer. A escala épica virou uma gincana de final de semana, que tudo tem que ser rápido, tudo tem que passar rápido. Outro ponto importante, o mistério no lugar da mitologia. Outro ponto frustrante é o estilo de roteiro de caixa de mistério. A primeira temporada inteira girou em torno de quem é o Sauron? E quem é o estranho, né? Que a gente descobre na segunda temporada, que é o Gandalf. Tolkien não escrevia assim. Tolkien não fazia suspense barato para segurar a audiência para o próximo episódio. Ele escrevia tragédias mitológicas. Quando você transforma o retorno do mal supremo da Terra-média num jogo de adivinhe quem é o vilão, você seduz a obra a um truque de mágica de Hollywood. A relação criada entre Sauron e Galadriel, que não existe nos textos, transformou um embate milenar entre o bem e o mal numa espécie de ressentimento pessoal, uma tensão quase novelesca. Novamente, é mexer na base. O quarto ponto, Galadriel e a perda da sabedoria. E falando na Galadriel, eu não tenho nenhum problema com ela ser uma guerreira. Os próprios textos de Tolkien dizem que ela era atlética e lutou em grandes batalhas. O problema não é ela usar uma espada, o problema é a personalidade. A Galadriel de Tolkien na Segunda Era já tinha milhares de anos. Ela já era uma líder sábia, orgulhosa sim, mas profundamente experiente. A série a transformou em uma adolescente impulsiva, birrenta, que é movida quase exclusivamente pelas vinganças. Eles criaram um arco de evolução que ignorou toda a bagagem que ela já tinha construído na Primeira Era, que a série não pode mostrar por causa dos direitos autorais. E isso machuca a essência da personagem. E isso nos leva à reflexão que eu prometi no começo do vídeo. E aqui eu peço que você preste muita atenção, porque isso vai além de ser fã de Senhor dos Anéis. Isso diz respeito como nós consumimos arte hoje. Até que ponto vale a pena adaptar uma obra se você não pode acessar a alma dela? A Amazon comprou o nome, O Senhor dos Anéis. Eles compraram o nome Galadriel, o nome Sauron, o nome Mordor. Eles construíram os cenários mais bonitos que o dinheiro pode pagar. Eles têm o corpo da Terra-média, mas ao não terem os direitos do Silmarillion e ao escolherem preencher os buracos com tropos modernos de TV, como o mistério do vilão e o herói rebelde, eles não trouxeram a alma do Tolkien. E é aí que reside o grande problema que discutimos. Quando você mexe nas fundações para tapar buracos ou para fazer o ritmo funcionar para uma série de TV moderna, a estrutura inteira começa a balançar. A identidade de Tolkien se perde no caminho, porque sua obra não era sobre choques e revelações bombásticas, mas sobre um lento e doloroso desenvolvimento do mundo e de seus personagens. Tolkien escrevia sobre melancolia, sobre o declínio da magia, sobre como o mal se infiltra através da nossa vontade de consertar o mundo. A série muitas vezes parece um blockbuster moderno vestindo roupas de Tolkien. E a pergunta que fica é: isso é culpa dos produtores ou do sistema? A indústria do entretenimento hoje precisa de franquias. Eles olharam para o mapa da Terra-média e viram uma oportunidade de negócio. Vamos fazer a nossa Game of Thrones, mas Tolkien não é George R.R. Martin. Tolkien é um linguista, filólogo católico traumatizado pela Primeira Guerra Mundial, escrevendo um mito fundacional para a Inglaterra. É um tom completamente diferente.
No fim das contas, Os Anéis de Poder não é o lixo radioativo que os haters da internet dizem que é, mas também não é a obra-prima definitiva que a Amazon pagou $1 bilhão para ser. É uma série visualmente maravilhosa, com atores dedicados e ótimos momentos isolados, mas que sofre debaixo do peso de um roteiro limitado por questões legais e por escolhas narrativas duvidosas que infelizmente alteraram a essência e a fundação do mundo de Tolkien. Mas quer saber de uma coisa? Apesar de tudo, ela me fez voltar aos livros, ela me fez discutir Tolkien com meus amigos de novo, ela manteve a fogueira da Terra-média acesa para uma nova geração. E, mesmo com seus defeitos, tem valor nisso. Mas esse é o meu ponto de vista e a ideia aqui é a gente conversar. Agora a bola da vez está com você. Como você se sente em relação a essa barreira dos direitos autorais? Você acha que a Amazon fez o melhor que podia com o que tinha em mãos? Ou acha que eles mexeram demais na base a ponto de a obra perder a sua identidade original? E mais importante, deveriam ter deixado a Segunda Era quieta até conseguirem os direitos do Silmarillion? Deixa aqui nos comentários, mas vamos fazer isso com respeito, beleza? Sem guerra, só papo de fã para fã. Se você curtiu essa reflexão mais profunda, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está indeciso sobre a série. Um abraço, muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima jornada.